Olá, pessoal. Então, continuando a parte de análise combinatória, eu já falei sobre o princípio fundamental da contagem, ou o princípio multiplicativo. Falei sobre o tal do fatorial, que é essa operação nova. E agora tem que falar sobre esses três, tá? Para não falar dos três ao mesmo tempo, eu vou focar especialmente na permutação. E depois a gente trabalha os outros. Para quem não lembra da diferença que eu falei lá no começo, na primeira aula, que é assim, ó. A diferença entre permutação, arranjo e combinação, a gente define basicamente pelas duas perguntas. Usam-se todos os elementos? Se sim, a gente está falando em permutação, tá? Que o exemplo que eu tinha dado foi, pega 40 alunos, se eu vou botar os 40 alunos em fila, todos eles? Sim. Ah, então tá, permutação. Ah não, eu só quero selecionar 3 deles. Beleza. Então a gente vai ter que fazer a segunda pergunta, que é, a ordem desses 3 importa? Se a ordem que eu escolher eles importa, é um arranjo. Se não importa, é uma combinação, tá? Essa aqui é a ideia. Tá, vamos focar na permutação, porque da permutação tem pequenas 3 subdivisões, tá? Existem 3 formas de permutação. Permutação simples, permutação com repetição, permutação circular. Aí vocês olham essa sopa de letrinhas e dizem, ah, pronto, agora que começa a complicar. Mas não, não é isso. O que é a permutação simples? Tá? Permutação simples. Tem a ver com pegar todos os elementos e reorganizar numa fila. É isso. Reorganizar eles, permutar de lugar, tá? Exemplo disso aqui a gente já fez lá no princípio multiplicativo. Coisa do tipo, quantos são os anagramas da palavra roupa? Bom, eu tenho 5 letras, eu quero reorganizar essas 5 letras, eu quero trocar todas elas de lugar, eu não vou deixar nenhuma de fora, vou usar todas, certo? Beleza, então é a permutação. Vou colocar todas em ordem? Então, para a primeira eu tenho 5 opções, para a segunda letra eu tenho 4, para a próxima 3, para a próxima 2, para a próxima 1 letra, e a gente faz isso aqui, que é a mesma coisa que 5 fatorial, que isso aqui deu 120. A gente já fez, eu acho, uma que eu acho que a palavra era prova, tá? Praticamente a mesma coisa. Tá, mas e essa fórmula aqui, professor? Bom, se eu quero fazer a permutação de 5 elementos, olha a fórmula aqui, permutação, n é o número de elementos, permutação de 5 elementos, 5 letras no caso, então eu vou pegar essa quantidade de elementos, fatorial. É isso que a gente já fez e deu 120. É um jeito, digamos assim, resumido, criar uma fórmula para fazer aquilo que a gente já fazia com o princípio multiplicativo, tá? Aí, se a palavra tivesse 20 letras, permutação das 20 letras, 20 fatorial. Ah, não, mas eu quero pegar todos os alunos da minha turma, que são 40, e colocar em fila. De quantas formas diferentes eu posso fazer essa fila? Permutação dos 40 alunos, 40 fatorial. É isto, tá? Permutação é isso aqui. Tá, então por que tem outras duas? Ah, então, vamos usar o espaço aqui. Permutação com repetição. Eu falei de roupa, né? E se meu anagrama fosse os anagramas da palavra casa? Ah, professor, simples, ó. Permutação, 4 letras, 4 fatorial, sem problema nenhum. Fácil. E 4 fatorial, no caso, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24 formas. Legal, ok. A gente está falando em permutar, né? Trocar de lugar. E se eu apenas pegar essa letra A e trocar com essa letra A? Agora que eu peguei a letra A que estava aqui, botei aqui, e a que estava aqui eu botei aqui. Eu formei um anagrama diferente dos outros? Não, é o mesmo. Então, eu não tenho realmente as 24 formas. Tem um detalhezinho aí. Esse detalhezinho é a tal da repetição, que é o que ele fala aqui, ó, permutação com repetição. Se tiver uma repetição, eu tenho que corrigir essa minha permutação. O que é corrigir? Ah, tem que lembrar aqui, ó, que teve uma letra repetindo 2 vezes. Então, na hora de fazer isso aqui, eu tenho que dividir por 2 fatorial. Vou dividir isso aqui por 2 vezes 1. 2 vezes 1 que dá 2, e essa divisão que vai dar 12. É isso, tá? O exemplo clássico de permutação com repetição é a tal da banana.
banana. Ah, beleza. Permutação de 6 letras. 6 fatorial. Os detalhes são: 2 se repetem e essas aqui se repetem 3 vezes. Logo, na hora de eu fazer essa permutação, eu vou dividir por 2 fatorial e vou dividir por 3 fatorial. É isso, tá? Não vou calcular todo ele, mas é fazer aquilo ali. 6 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Melhor, eu vou calcular porque eu quero mostrar uma coisa. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, certo? 2 e 1 aqui está representado pelo 3 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. E o 3 fatorial eu vou deixar ali. O fato é que eu posso cortar, o que diminui minhas contas. E aqui eu ainda posso simplificar o 4 com o 2, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2. E agora é só multiplicar. 2 vezes 5, 10, vezes 6, 60 palavras. Ok? Acabou ali. Precisa simplificar ou pode calcular, professor? Pode calcular ou simplificar, como vocês acharem melhor. Tá, então, permutação com repetição tem a ver com isso. Letras que se repetem, palavras ou coisas que se repetem, coisas do tipo, tá? Talvez não seja o exemplo mais prático, mas eu falei uma vez de uma foto de família. 2 pais, 4 crianças, 4 filhos no meio desses 2 pais. Pensem que 2 deles são gêmeos. E a gente vai reorganizar a fila lá para tirar a foto. Se só os 2 gêmeos trocarem de lugar, a gente não percebe a diferença, supondo que estão com a mesma roupa e tudo mais. Então, seria de certo modo uma permutação com repetição. É estranho falar isso, né? Porque ser gêmeo não significa necessariamente ser igual, mas presumindo que eles sejam iguais, tá bom? Então teria isso. Bom, permutação circular. O que é uma permutação circular? Vamos mudar um pouquinho a permutação para uma mesa. E eu já vou começar usando uma mesa quadrada, porque todo mundo pensa que tem que ser circular, tem que ser círculo necessariamente. Podia ser uma mesa quadrada, pode ser um octógono, um hexágono ou qualquer coisa assim, tá? O fato é que estarem numa sequência, assim, num círculo, tá? Num ciclo, ok? Agora pensem comigo. Eu, Matheus, vou sentar aqui. Eu ia usar Maria, mas aí é o mesmo M, né? A Fernanda vai estar aqui, o Carlos vai estar aqui e o João está aqui, tá? Eis aqui as 4 pessoas sentadas. Aí eu vou pensar nessa mesma mesa, só que nesta nova mesa, tá? Eu vou sentar aqui. Aqui quem vai acertar vai ser a Fernanda, aqui o Carlos e aqui o José, tá? Não sei se eu usei José ou João, mas enfim. Estão sentados de formas diferentes? Tá sim, professor. Claro que tá. Olha ali, ó. Aqui tu está do lado esquerdo, aqui tu está do lado de cima. É outra coisa. Eu entendo o conceito. Mas analisa com calma. Para mim, Matheus, do meu lado direito está o João, do lado esquerdo está a Fernanda. E na minha frente é o Carlos. Agora aqui, para mim aqui, do meu lado direito vai estar o João, do meu lado esquerdo vai estar a Fernanda e na minha frente vai estar o Carlos. Ou seja, a posição que nós estamos aqui é a mesma que aqui. Tudo que eu fiz foi girar. Então, a formação nesta mesa é exatamente a mesma. Não se distingue só porque a gente girou a mesa inteira, tá? A diferença aqui talvez fosse que quem estava olhando antes estava aqui olhando, do lado do Carlos, e agora a pessoa está em outra posição. Está aqui do lado da Fernanda olhando. Mas a mesa é a mesma, tá? Então, assim, o conceito é permutação circular quando a gente só gira eles de posição. E aí, de um jeito bem simples, depois eu vou dar um exemplo, se eu estou fazendo uma permutação circular, tá? De 4 elementos, em vez de eu usar 4 fatorial igual eu faria antes, eu vou descontar 1. Então, vai ficar 4 menos 1, vai ficar 3 fatorial. Só isso, tá? E aí, um detalhe é que permutação circular pode aparecer desse jeito ou desse, depende do livro, depende do professor, depende da prova e tudo mais. Mas esse PC significa permutação circular, tá? Pode diferenciar do PN direto. PC e o N sempre representando a quantidade de elementos. Para justificar, para entender um pouquinho como é que é isso,
Pensem que eu estou pregado na mesa agora, não posso sair do lugar. As outras formas dessas pessoas se sentarem, elas que vão ser distribuídas. Então, para quem vai sentar na minha direita, 3 opções. Quem vai sentar na minha frente, 2 opções. Quem vai sentar do meu lado, 1 opção. Ou seja, o que eu tenho aqui é 3 fatorial. Tinha 4 elementos, um deles eu fixei como referência, e os outros 3 é que vão se permutar de lugar. Tá? Por isso a permutação fica com 1 a menos. Sempre. Se tivesse 10 pessoas, 9 fatorial. Se tivesse 12 pessoas, 11 fatorial. 50 pessoas, 49 fatorial. Tá bom? Vamos para uns exemplos. Para montar a programação de uma emissora de rádio, o programador musical conta com 10 músicas distintas, diferentes, tá? O matemático gosta de usar a palavra distinta, mesma coisa que diferente. De diferentes estilos, assim agrupados. 4 de MPB, 3 de rock e 3 de pop. Sem tempo para fazer essa programação, ele decide que em cada um dos programas da emissora serão tocados de forma aleatória todas as 10 músicas. Assim sendo, é correto afirmar que o número de programas distintos em que as músicas vão ser tocadas agrupadas por estilo é dado por agrupadas por estilo, tá? Então, olha só. Vamos focar só nas músicas de MPB. Eu tenho 4 músicas de MPB. Essas 4 músicas, qual vai ser a primeira, a segunda, a terceira e a quarta? Eu posso reorganizar. Então, eu posso fazer uma permutação dessas 4 músicas, que se calcula como 4 fatorial. Só isso, 4 fatorial. Tá, ok, vamos lembrar disso. E as de rock? As de rock tem 3 músicas. Por que um B, professor? Não sei. São 3 músicas de rock que eu posso reorganizar de todas as formas. Permutar as 3. 3 fatorial. E as de pop, não preciso nem falar nada, 3 fatorial. Acabou. Tá, dito isso, agora vamos relembrar uma coisa. Lá do princípio multiplicativo, de quantas formas eu tenho para fazer uma coisa, a outra e a outra. E aí eu vou pegar essas aqui e vou multiplicar. Então vai ficar princípio multiplicativo, ó. De quantas formas eu posso escolher as músicas de MPB, rock e pop. Então, 4 fatorial vezes os 3 fatorial vezes o 3 fatorial. Até aí parece tudo ok? Letra C. Só tem um detalhe extra aqui. As 3 escolhas que eu fiz foram música de MPB, música de rock, música de pop. Ok. Mas eu tenho mais uma escolha para ser feita, que é a ordem delas. Eu quero que os estilos musicais fiquem juntos. Vão ficar agrupados por estilo. Ok, não vou misturar tudo. Se fosse para misturar tudo, seria 10 fatorial e pronto, acabou. Mas quem disse que eu tenho que começar com MPB? Eu podia ter começado com rock ou com pop. Então a ideia é, além disso aqui tudo, eu ainda tenho que fazer a permutação dos 3 estilos musicais. Então eu ainda tenho que multiplicar por 3 fatorial, a ordem do estilo. Deixa eu trocar o O de ordem, né? Porque pode ser a ordem das músicas também. Pelo estilo. Ok? Então, na verdade, essa questão é a letra A. São 4 escolhas que eu faço. A ordem das músicas de MPB, a ordem das músicas de rock, a ordem das músicas de pop e a ordem dos 3 estilos. Tá bom? Tudo permutação. Claro que se precisasse calcular, 4, 3, 2, 1 e assim por diante. Tá? Quantos são os anagramas da palavra traduzida? Traduzida. Bom, letras, reorganização, anagramas, permutação. Quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Permutação das 9 letras. 9 fatorial, letra A. Ué, professor, não tem essa opção. Pois é. É que a gente tem que lembrar que esse T não repete, o R não repete, mas o A repete 2 vezes. Então, coloca uma correçãozinha ali. Tá, o D repete também. Então, coloca o outro 2 ali do D. O U não repete, o Z não repete, o I não repete. Esses aqui eu já contei, então não preciso fazer mais nada. Então, a ideia é que aqui eu tenho que corrigir por 2 fatorial vezes 2 fatorial.
Então, é 9 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial, letra D de dado. Quero saber quantos são. Aí tem que calcular. 9 fatorial, que vai dar um número gigante, dividido por 2 vezes 2, que dá 4. Tá? Essa aqui é a ideia. Só para vocês saberem, já vi uma outra questão, parecida com essa, é claro, em que a alternativa, em vez de estar assim, estava assim. 9 fatorial dividido por 4. Não é 4 fatorial, é 4. Por quê? Esses dois que são pequenininhos, ele calculou. 2 fatorial dá 2, 2 fatorial dá 2, multiplicando 2 por 2 dá 4, e aí esta é a resposta. Pode ser, se, digamos assim, o elaborador da questão ficou com preguiça de calcular o 9 fatorial, mas esses aqui ele calculou só para complicar um pouco a alternativa. É um detalhe só, que é bom vocês conhecerem, tá bom? E por fim, um exemplo de permutação circular. Os cavaleiros da Távola Redonda, segundo a lenda, foram os homens premiados com a mais alta ordem da cavalaria. A Távola Redonda, ao redor da qual eles se reuniram, foi criado com este formato para que não tivesse cabeceira. Originalmente, a cabeceira era quem era o líder, era o rei ou coisa do tipo, tá? Representando a igualdade de todos os seus membros. Então, a partir de agora, não tem cabeceira, não tem o cara de referência, logo todos são iguais. Em diferentes histórias, o número de cavaleiros varia. Ok. Eu dei uma pesquisada rápida quando eu coloquei essa questão, dizia que variava de 15 a 150 cavaleiros. Uma mesa desse tamanho, para mim, é absurdo, mas ok. Para a questão, só para a gente poder resolver a questão, supondo que fosse se sentar apenas 8 cavaleiros e o rei. De quantas maneiras distintas isso poderia acontecer? Entendam que a Távola Redonda, a gente não faz distinção entre ser cavaleiro ou ser rei. Então, o fato é, a gente tem 9 pessoas para se sentar nesta mesa. Logo, a gente vai fazer uma permutação, a gente vai reorganizar todos os 9. Ninguém vai ficar de fora, tá? Em todos os casos, a gente está usando todos os elementos, nas questões anteriores também, por isso um 9 fatorial. Porém, o fato de ser em círculo, tem aquela história de que, quando eles estão nessa posição, ou nessa, ou nessa, ou nessa, continua sendo a mesma ordem das pessoas sentadas. Por isso, eu não vou usar 9 fatorial, eu uso 9 menos 1 fatorial, que isso dá o 8 fatorial. Logo, letra C de casa. Ok? Um detalhezinho por ser circular, por estar em ordem. Só isso. Tá bom? Um detalhe que eu já vi questão complicando assim. Imagina que esses 9 pessoas vão se sentar na távola redonda. Tá aqui a mesa redonda, tá? Olha, até que ficou redonda. E aqui, nesta mesa, ela está próxima de uma janela. Ok? Tá aqui a janela, com o solzinho batendo lá bem bonitinho e entrando aqui. E aí pergunta, de quantas formas eu posso sentar essas pessoas ali? Olha a interpretação cuidadosa que ele trouxe nessa questão. Era, a partir do momento que eu tenho um ponto de referência, tá? Esse ponto de referência, isso não é mais uma permutação circular, é uma permutação regular, permutação simples. Por quê? Porque quem vai estar sentado à janela varia. Se antes era o minguinho que estava aqui, ou agora é o polegar que está lá, bom, isso mudou a ordem, por mais que eu tenha só girado na mesa, porque eu tenho uma referência. Então, esta permutação ficaria 9 fatorial. Como quem diz assim, ó, quem vai sentar na janela? 9 opções. E do lado, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, ali seria 9 fatorial. Detalhe que vai não de decorar essa fórmula, mas de interpretar o enunciado, ok? Desse jeito aqui não tem distinção, todo mundo sentado numa mesa redonda e acabou. A partir do momento que eu botei uma janela, tem uma referência, esse era um conceito que é um detalhezinho tricky, ok? Acho que por hoje é isso, né, gente?